Amores, vamos lá agora, aulinha de matemática, atividade 5.2. Vamos agora fazer a correção. Então, vamos aqui ajustar as nossas ideias, né? Verificar o que vocês fizeram e a tia Vilma vai colocar aqui, fazendo a orientação para ver se realmente o que vocês pensaram e realizaram é aquilo que foi proposto através da atividade. Então, vamos lá. Então, nós sabemos aqui que tem uma malha quadriculada, né, um contorno, onde dentro deste contorno nós temos uma malha quadriculada. E quando nós temos uma malha quadriculada, nós temos aqui como resultado disso os quadradinhos, né? Eles podem ser de vários tamanhos, mas o que resulta em uma malha quadriculada? Quadradinhos. Então, essa malha ela está cheia de quadradinhos. E para nós sabermos quantos quadradinhos há nessa malha, como o Gabriel, né? Gabriel, você aqui na atividade novamente. O Gabriel, ele separou em duas partes. Então, tinha uma malha toda quadriculada e o Gabriel, então, separou em duas partes. O que ele fez? Ele veio aqui contando, então, colunas, que nós temos muito mais número de colunas, lembram? Que na horizontal nós temos as linhas ou fileiras e na vertical nós temos as colunas. Então, o Gabriel veio aqui nesta malha e pensou o seguinte: eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Então, ele separou, né? Ele veio aqui, pintou de azul claro esse espaço compreendido entre essas 10 colunas e essas 3 linhas. São 3 linhas ou fileiras, certinho, crianças? E sobrou aqui um pedaço da malha. Então, aí ele veio e contou. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3, 4 colunas. Aquilo que sobrou aqui, ó, né, da malha, porque ele separou em 10 colunas. Ficou o restante. Quantas colunas aqui? 1, 2, 3, 4. Então, o que ele fez? Ele pintou esse espaço aqui para facilitar a compreensão dele. Ele fez 3 vezes 10. Quanto que dá, gente? Ou 10 vezes 3. Porque vocês sabem que nós podemos tanto multiplicar as linhas pelas colunas, como as colunas pelas linhas. Eu tô com o sol batendo aqui, né, meus amores? Mas tá dando para vocês acompanharem. Eu não vou movimentar por causa do celular, senão a gente movimenta aqui e perde tudo. E depois ele veio aqui, então, pintou de azul escuro esse restante da malha quadriculada. Então, ele teve aqui no restante 4 colunas e as 3 linhas que a malha apresenta. Então, ele fez o quê? 4 colunas vezes quantas linhas? Não são 3 linhas, gente? Continuou sendo as 3 linhas. Então, veja bem, olha aqui a parte azul no que resultou. 10 vezes 3, que é igual a 30. Se nós fizermos a mesma coisa, 3 vezes 10, também teremos igual a 30. Se nós multiplicarmos o número de linhas ou fileiras pelo número de colunas. E a parte azul escuro, ele fez 4 vezes 3, que é igual a 12. Ou também poderia ser fileiras por colunas. E nós poderíamos ter 3 vezes 4 é igual a 12 também. Só aqui orientando que tanto pode ser a multiplicação das fileiras ou linhas pelas colunas, como as colunas pelas linhas ou fileiras. E ele, então, disse aqui que ele encontrou um total de 30 mais 12, não foi o resultado aqui? Né? A parte azul mais clara, o número de quadradinhos aqui neste espaço, com o número de quadradinho no outro espaço que ele pintou de azul escuro, igual a 12. Então, ele teve 30 mais 12, que é igual a 42. Isso aqui foi ele olhando ali a malha e realizando ali as multiplicações para que ele pudesse descobrir quantos quadradinhos havia aqui neste espaço da malha. O Gabriel observou que ele poderia fazer esse cálculo 14 vezes 3. Por quê? Quantas colunas? Não são 10?
Quantas colunas? 4, então 10 mais 4 não são 14 colunas? Sim, então 14 vezes as 3 linhas que estão aí compreendidas neste contorno na malha quadriculada. E aí, ele justificou. 14 vezes 3 é igual a 10 mais 4. Se eu tenho 10 mais 4 é igual a 14. Então, 10 mais 4 é igual a 14 vezes 3. Isso, então, nós temos que é igual 10 vezes 3, ou seja, aquilo que eu falei, 10 vezes 3 mais 4 vezes 3, que foi isso que nós vimos aqui, que é igual a 30. Então, que é igual a quê? 30 mais 12. 30 mais 12 igual a 42. Aí vejamos outra forma de registro para compreender o que está acontecendo aqui de acordo com essa multiplicação retangular. Nós temos aqui 10 mais 4. 10 mais 4. Então, aqui as colunas em azul claro, as 10 colunas mais as 10 colunas em azul escuro. Multiplicado por 3, que é o que ele falou aqui, ó, que poderia fazer este cálculo, né? Então, ele fez 10 mais 4 vezes 3. 3 vezes 4 é igual a 12, pois o resultado aqui. 3 vezes 10 é igual a 30, não é? Aqui, ó, nós temos a adição. 30 mais 12, tá colocado aqui, ó. 30 mais 12, igual a quê? 30 mais 12, 42. Estão compreendendo, crianças? E aí, ao fazer isso, nós estamos vendo que o Gabriel, ele realizou uma multiplicação através da decomposição do número que totaliza o número de quadradinhos aqui, com relação às colunas e com relação às linhas. No total, então, ele tem o número de todos os quadradinhos que estão ali na malha quadriculada. Ele fez uma decomposição. Dezena mais 4 unidades, 14. E aí, multiplicou pelas 3 linhas ou fileiras. Esta maneira aqui, decompondo, né, a quantidade de colunas, multiplicando pelo número de linhas. Agora vamos de outra maneira verificar como que o Gabriel pôde perceber aqui os números de quadradinhos. Ao todo não são 14 colunas? Quantas são as linhas? 3. Então, simplesmente ele utilizou o algoritmo convencional da multiplicação. A tia Vilma sempre está dizendo, o que é um algoritmo convencional? É aquilo que se regulamentou, que se estabeleceu, que seria o modo com que todos fariam cálculo de multiplicação de uma maneira mais direta, mais concisa e, por isso, mais rápida. Então, todos nós utilizamos esse processo para realizar uma multiplicação. Existem outros, como nós temos por decomposição, temos outras maneiras, mas aqui o algoritmo convencional, que é o meio pelo qual todos nós aprendemos e realizamos a multiplicação ou as outras operações. Então, se eu tenho 14 colunas e são 3 linhas, então eu tenho 3 linhas, ó, 3 vezes 14 colunas. Então, 3 vezes 14. 3 vezes 4, 12. 12, eu tenho 2 unidades, uma dezena, 10 mais 2, não é? Então, eu mantenho aqui a unidade na sua ordem, né, no seu lugarzinho, as unidades, 2 unidades, e vou elevar a dezena. Olha aqui a dezena elevada, reservada aqui lá na ordem dela, que é a dezena. E aí, eu deixo lá guardadinha e vou proceder continuando a multiplicação. 3 vezes 1, 3. Mas são apenas 3 no total as dezenas? Não, eu tenho mais uma dezena aqui reservada. Então, 3 dezenas mais uma dezena igual a 4 dezenas. E aí, então, 42 quadradinhos no total aqui na malha quadriculada. Certinho, crianças? Compreendemos os dois processos, compreendemos o que foi feito aqui na malha. E você concorda com o que foi feito, essas duas formas de registro? Aí é cada um de vocês.
Vocês, cada um de vocês, concorda com o processo utilizado aqui, ou seja, essas duas formas de registrar a ideia matemática que está colocada aqui através da malha quadriculada e que foi trabalhada por Gabriel? Então, aí vocês respondam, né? Porque essa resposta é de cada um de vocês, tá bem?